João Goulart. Olha, eu acho que ele foi vítima de um golpe, porque não foi tirado pelo judiciário nem por impeachment. Foi vítima de um golpe. José Sarney. Eu respeito. Ele fez uma transição e garantiu a nova Constituição brasileira. Itamar Franco. Itamar Franco, sempre gostei do Itamar. Eu acho que ele teve ali o mérito no final com o Fernando Henrique, aquela tríade, André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, de dar o primeiro passo para o real. Michel Temer. Michel Temer cumpriu uma outra transição. Bom jurista, eu o conheci quando ele foi secretário no governo Franco Montoro. Por a favor ou contra usar câmera no uniforme de policiais? A favor. A favor ou contra voltar a restringir a posse e o porte de armas? A favor, com uma exceção. Na zona rural, poder ter a posse. Você não está do lado da polícia, pode estar muito distante como segurança, só na zona rural. A favor ou contra ampliar a possibilidade de aborto legal? Você já disse que é contra, né? É contra. A favor ou contra legalizar a maconha? É contra, porque não tem, a não ser para caso medicinal. Você tem comprovação de que ela é importante para crises convulsivas, enfim, para uso medicinal, a favor. A favor ou contra as cotas raciais? A favor. A favor ou contra privatizar a Petrobras? Já era contra quando fui candidato em 2006. Acho que deve ter, são parcerias com a iniciativa privada. A favor ou contra revogar a reforma trabalhista? Aperfeiçoá-la. Manter o acordado sobre o legislado e aperfeiçoá-la. O mundo do trabalho tem muita novidade. Essa questão das plataformas digitais é uma coisa nova. Você tem trabalhadores totalmente desprotegidos hoje. Um livro. Eu gosto muito de uma troca de cartas entre o cardeal de Milão, o arcebispo emérito, Carlo Maria Martini, e Umberto Eco. Se chama Em que creem os que não creem. Uma música. Música, você tem o Milton Nascimento, Coração de Estudante. Um sonho. Paz, né? Diálogo, amor. Eu sou da paz. Gandhi. Palavras. João Goulart. João Goulart faz parte da construção do país. Tem benefícios institucionais e é um personagem importante da nossa história. José Sarney. José Sarney, eu era pequena, eu estava na fila lá com minha mãe para comprar o leite. Então, ele foi importante por ser da parte da democratização, mas infelizmente não conseguiu organizar economicamente o país. A gente viveu aquele problema dos preços e da falta de alimentação. Itamar Franco. Itamar Franco, ele traz a responsabilidade de quem ajuda a construir o Plano Real com o ministro Ciro Gomes. Então é alguém que tem um lugar na história. Michel Temer. Michel Temer, ele é alguém que na política tem muitas habilidades, mas que infelizmente acabou tendo a sua história manchada nesses últimos episódios. A senhora é contra ou a favor do uso de câmeras nos uniformes dos policiais? Eu não entendo que isso tem que ser estudado. Se você me perguntar objetivamente, eu acho que o uso da câmera protege o policial e as pessoas. Mas eu não, me perdoe, eu não daria essa resposta simplista, porque eu acho que eu tenho que estudar a fenomenologia e o governante, eu preciso falar isso com vocês, não tem direito de achar nada. O governante tem que estudar com anamnese, pegar dados científicos, verificar onde se colocou câmera, foi melhor ou foi pior, no momento do Brasil, qual ambiente é melhor ou pior. Então, aí, aparentemente, é positivo, mas para eu tomar essa decisão como governante, eu vou estudar e vou ver onde foi colocado, se deu certo ou não. A senhora é a favor ou contra voltar a restringir mais a posse e o porte de armas, como prevê o Estatuto de Desarmamento, ou afrouxar como o Bolsonaro fez via decretos? Eu vou repetir, eu não acredito em soluções simplistas, eu acredito em construção social.
Eu entendo que o uso indiscriminado de armas é ruim para o Brasil, eu sou a favor da vida. Mas entendo que a gente precisa dar ao jovem o direito de sonhar, estudar bem, ter um bom estágio, um bom emprego. E o sonho dele seja ter um notebook, um computador, montar um escritório, ou ter uma carteira assinada, ou ir para o exterior fazer um intercâmbio, ser doutor, e não ter uma arma. Então, eu sou contra o uso indiscriminado de arma, mas eu quero estudar o fenômeno social do Brasil para construir as políticas públicas. A favor ou contra ampliar a possibilidade de aborto legal no Brasil, que hoje está previsto caso de risco da mulher morrer, resultado de um estupro, a gravidez, ou feto sem cérebro, anencéfalo? Eu sou pela vida. Poderia começar dizendo que sou cristã, mas eu vou dizer, eu sou pela vida. Nós já temos um ambiente legal, um marco legal, onde essas questões já estão estudadas. Não entendo que é momento de se ampliar nada. Então, eu, como sou a favor da vida, eu não posso pensar em ampliar agora. Eu, com 14 anos de idade, participava de grupos que discutiam a gravidez na adolescência. Eu, na comunidade, vejo mulheres que estão tendo todos os tipos de dificuldades. Então, eu sou a favor de políticas para as mulheres. E nessas políticas para as mulheres, elas possam organizar a sua própria vida. Mas entendo que o marco legal do aborto, como está, é o que a maturidade brasileira estabelece. Eu sou a favor da vida, eu sou cristã. Eu não posso ser a favor de ampliação do aborto como indivíduo. Como sociedade, é o que eu te falei, é ajudar as pessoas. A favor ou contra legalizar a maconha? Eu não sou usuária de maconha, nunca usei na vida, e vou te repetir, como pessoa eu sou contra. Agora, eu entendo que tem cidadão na rua, tem cidadão no bairro que está sofrendo pelo uso ou pela falta dele. Eu acredito em políticas de saúde, mas em legalização, neste momento, como pessoa, eu não sou a favor. Mas como política, entendo que isso não é meu papel. Esse papel é do legislativo, é um papel de maturidade social que se discuta quem tem que se discutir. Então, eu, como governante, não vou dar opinião. Acabei de dizer, governante, ele tem que estudar, tem que tomar decisões envolvendo a sociedade. A favor ou contra as cotas raciais? Eu sou a favor das cotas raciais pelos exemplos que eu dei a vocês, mas entendo que são políticas que têm que ser construídas. Não é para a vida inteira, é para você entender onde está o problema, tratar com equidade e fazer com que a pessoa tenha autonomia. Eu garanto que o cidadão brasileiro quer receber o seu salário pelo seu emprego, quer passar no concurso, quer passar na faculdade pela sua oportunidade. Mas se ele não teve a oportunidade de estudar, a gente tem que fazer a cota e dar uma condição para ele construir. A favor ou contra privatizar a Petrobras? Absolutamente contra, eu sou petroleira e eu penso que a Petrobras é a riqueza do Brasil. A favor ou contra a revogação da reforma trabalhista? A gente entende que tem que fazer daqui a em 6 meses de governos uma refundação do nosso pacto trabalhista. Então, é muito mais do que revogar a reforma trabalhista, é repensar o trabalho. Só para a gente conversar, tem 50 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente, que trabalham com aplicativos, que se tiverem uma doença, vão morrer de fome, não tem um sistema previdenciário pensado para elas. Eu tenho mulheres que fazem o mesmo trabalho que o homem e ganham 70% do que o homem ganha, assim como tem as pessoas negras. Então, é muito mais do que revogar a reforma trabalhista. É refundar o pensamento de trabalho, é respeitar as leis internacionais, a OIT e, sobretudo, a gente pensar um novo Código de Trabalho, que é muito maior do que essa pergunta permite responder. Um livro? Eu tenho uma paixão na vida, que é Irmã Dulce, que é quem coloca um filme, é uma pessoa que trabalha no combate à pobreza, e a partir dela eu passei a estudar biografias. O livro que eu estou lendo neste momento são As Vidas de Chico Xavier, porque ele foi um homem que fez muito bem na cidade. Então, preciso falar, já que eu estou falando dela, o livro que eu estou lendo hoje é esse. Agora, se eu pensar em livro que reflete o Brasil, eu poderia falar da Bíblia, independente da religião, que é você buscar entender pela história, pelos 10 mandamentos, e um livro que eu acho que seria a minha cara, que eu estudei quando eu era pequenininha, era um livro de Dale Carnegie, que apesar de não ser da minha idade, que é aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é o título, esse é o título traduzido, mas é um livro que te ensina a respeitar o outro, que te ensina a ouvir o outro, a fazer elogios sinceros. Sabe por que eu li esse livro? Só para finalizar, eu aprendia muito rápido. Teve uma época que eu só conversava com adulto, aí meu avô me colocou do lado dele e falou, vem cá, se você quer conversar com adulto, vá ler aqui, eu vou te estudar. Então, esse livro não representa o que ele tem, mas o meu avô me ensinando a ser uma pessoa melhor, a ouvir o outro. E é isso que me representa, o ouvir, o cuidado, o sentir, o ser uma pessoa melhor. Uma música? Eu não tenho tanta relação com música, mas eu venho, sempre quando eu estou na rua, eu vou cantando assim, Senhor, abençoa as famílias, a minha também. Você vê quando você cantar. Ou então, Jesus Cristo, eu estou aqui, de Roberto Carlos. A música, para mim,
no enquanto vida, é forma de me acalmar. São músicas que me conectem com Deus. Então, eu vou falar ou Nossa Senhora, ou Jesus Cristo, mas tem uma música que ontem eu fui presenteada com ela que me representa, que é Asa Branca. Tive um evento, aliás, na segunda em Salvador, até por isso eu não estava no manifesto, um evento grande, um menininho tocando violino, o nome dele Douglas, tocou essa música. Eu falei, olha, a única música que eu aprendi a tocar no teclado. E aí é uma música que me representa porque fala do sertanejo, que fala do povo forte. Mas o que eu posso dizer, o que eu canto é sempre músicas mais de paz, de calma, ou Quanta Luz, Oração de São Francisco, Oração de Jesus, uma música de Santa Dulce. Eu não sou musical, assim. Um sonho. Um sonho é fazer, de fato, dessa terra um lugar melhor para morar. Um sonho é aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando de cuidar do meu povo, para falar sobre o bem, para falar sobre o amor, para mostrar que vale a pena estudar, que vale a pena trabalhar, que vale a pena cuidar, que vale a pena ouvir. E o meu sonho de verdade é poder fazer desse país um lugar mais humano, mais justo, com menos preconceito. Que a gente saia da narrativa de pegar uma frase, um título de efeito, um texto de efeito e pense no povo. Se Deus me der a honra, eu realizaria esse sonho sendo vice-presidente. Se não for, que aí não está na minha visão nem na do Ciro, a gente vai lutar até o último minuto. Mesmo que eu não tenha nenhum cargo público mais na vida, eu continuaria a servir. Eu começo a servir aos 7 anos de idade. Meu pai era contínuo, que seria o office boy de hoje, e se formou médico como contínuo. Quando ele se formou, a gente foi para a igreja do bairro, ele atendia uma comunidade muito pobre, uma favela, e eu era a sua ajudante, organizava a fila, olhava a validade do remédio. Então ali eu aprendi a servir. Então o meu sonho é servir ao meu país. Se Deus permitir, como vice-presidente, se não, aonde eu estiver, sendo uma pessoa do bem que fale sobre isso. João Goulart. Admiração. José Sarney. Eu tenho que ser rápida, né? Perpetuação. Itamar Franco. Inovação. Michel Temer. Michel Temer. Segurança. A senhora é a favor ou contra o uso de câmera no uniforme de policiais? Totalmente a favor. Voltar a restringir o porte de armas ou manter esse relaxamento feito pelo Bolsonaro na posse e no porte de armas? Voltar a restringir. A senhora é a favor ou contra ampliar as possibilidades de aborto legal no Brasil, que hoje são risco de morte para gestante, resultado de estupro ou feto anencéfalo? Você está perguntando se eu sou a favor ou contra? Aumentar, ampliar as possibilidades. Contra. A favor ou contra legalizar a maconha? Contra. A favor ou contra as cotas raciais? A favor. A favor ou contra a privatização da Petrobras? No momento, contra. A favor ou contra revogar a reforma trabalhista? Contra. Um livro. A Descoberta do Mundo. Clarice Lispector. Uma música. Ryuichi Sakamoto. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Um sonho. Um sonho? Só pode ser uma palavra? Não, pode ser uma frase, um pensamento também mais sucinto, mas pode. Bom, a primeira coisa que me veio foi o quadro Sonhos, do Van Gogh. Mas eu sonho com um Brasil mais inclusivo. Eu posso falar mais? Pode, claro. Então, tem algo que eu queria passar para o coração de vocês, porque a gente falou tanto de política, mas quando a gente fala de inclusão, eu fui para Pernambuco essa semana e aí, assim, eu trabalhei muito lá, mas como Instituto Mara Gabrilli, que acabou indo para lá para atender todas aquelas mães que tiveram filhos com microcefalia. E aí elas acabaram formando uma organização e a presidente da organização começou a contar que ela tem um filho com deficiência, todo dia sai
da escola e passa por um parque. E naquele parque não tem brinquedos acessíveis. E o filho sempre quer ir naquele parque. E fala, puxa mãe, vamos, vamos. E ela, não, vamos tomar um sorvete, vamos comer uma pizza, fica disfarçando. E aí um dia eles fizeram outro caminho e ele viu um outro parque que estava mais vazio e que parecia acessível. E ele virou e falou assim, mãe, naquele parque eu posso ir. Aí a mãe falou assim, não, filho, aquele é um parque só para cachorro. E aí ele virou e falou assim, puxa mãe, eu queria ser um cachorro. Então eu estou falando nisso porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um Brasil gigante, onde as pessoas vivem, 80% delas abaixo do nível da pobreza. Entendeu? Não é fácil para mim chegar em lugar nenhum, né? Hoje estava vindo para cá, teve um pedido de cadeira, um cara mostrando a cadeira dele e eu estou passando o maior perrengue de cadeira, porque quebraram minhas cadeiras durante viagens. E, puxa, eu tenho condições de ir lá, de pagar, mas assim, a maioria do Brasil está vivendo desse jeito, né? A gente está num Brasil que 33 milhões estão passando fome, enquanto que praticamente 60 milhões estão vivendo insegurança alimentar. E parece que as pessoas não estão percebendo isso, sabe? Não estão percebendo o quanto a gente está precisando cuidar de gente, né? E isso me entristece, entendeu? Porque eu vivo isso 24 horas por dia, sabe? São situações extremamente desesperadoras. Então, eu queria que vocês perguntassem mais sobre gente, sabe? Sobre o que o brasileiro está vivendo nesse momento da história. Qual